Olá, meninos! Como vocês estão? Espero que preparados. Hoje é o dia da nossa avaliação global, né? De ciências, a última do semestre. Depois disso, vocês estarão de férias, pelo menos em ciências. Então, vamos lá para a nossa prova. Prestem bastante atenção às explicações, essa orientação, para que vocês façam uma ótima prova. Vamos lá? Primeira questão, muito simples. Cite os biomas do nosso planeta. Cuidado que não está sendo pedido aqui os biomas no Brasil. São os biomas que são adotados mundialmente. Então, os biomas do planeta, ok? Questão 2. O Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, chamada Floresta Amazônica. Ela é muito famosa por sua diversidade, por estar presente em diversos países da América do Sul e por ser chamada de pulmão do mundo. Comente algumas características do bioma citado. Então, aqui você vai descrever características desse bioma, floresta tropical, ok? Questão 3. Cite alguns instrumentos de medição dos ventos e suas respectivas funções. Então, atenção, que você vai falar aqui somente instrumentos que fazem a medição dos ventos. E aí você vai dizer a função desse instrumento, ou seja, que tipo de medição ele vai fazer em relação ao vento. Então, você vai colocar o nome do instrumento e a função do instrumento do lado. Não escreva só um, escreva todos os que você se lembrar que estudou, ok? Questão 4. A crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera fez com que cientistas notassem que a temperatura média no planeta passou a ser mais elevada em relação a medições realizadas em anos anteriores. Quais são as consequências das mudanças citadas? Então, esse aumento da temperatura média do planeta provoca que fenômeno? Que é um fenômeno que não é benéfico como o efeito estufa é, ok? Questão 5. Onde ficam as estações meteorológicas? E quais são as características dessas estações meteorológicas? A gente falou sobre isso no dia da nossa revisão, tá? Então, atenção aí para a resposta. São duas respostas. Primeiro, onde as estações meteorológicas ficam e depois, quais são as características das estações meteorológicas, tá? Questão 6. Agora a gente começa as opções de marcar, né, as objetivas, sempre se lembrando que para cada uma dessas opções só tem uma alternativa correta, tá? Questão 6 diz o seguinte: bioma situado predominantemente nas zonas polares, caracterizado por apresentar temperaturas baixas durante todo o ano, pouca chuva e baixa umidade. Em virtude da latitude em que se localiza, sofre grande variação na incidência da radiação solar ao longo do ano. Então, aí tem características de um determinado bioma e você vai anotar, vai marcar qual é o bioma correto, que tem essas características. É a tundra, a taiga, o deserto, a floresta tropical ou a floresta temperada? Questão 7. Quando vamos à praia, podemos notar a existência de um vento fraco e constante que, em determinados momentos do dia, sopra seguindo para o mar, ou seja, da terra para o mar, mas altera seu sentido ao anoitecer, ou seja, sopra do mar para a terra. Qual é o nome desse tipo de vento que está sendo falado nesse texto? É o vento alísio, o vento contra-alísio, a brisa, as monções ou o minuano? Questão 8. Representantes de quase 200 países chegaram a um acordo para a eliminação gradual dos hidrofluorcarbonetos, chamados de HF6, que são gases que se encontram em aparelhos de ar-condicionado. Chegaram a um acordo para eliminar esses HF6, eliminar também os gases que se encontram em aparelhos de ar-condicionado, em refrigeradores, em espumas e aerossóis, e que tem, todos esses gases citados,
que tem um forte impacto sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Em Montreal, foi acordada a proibição dos gases CF6, que são os gases clorofluorcarbonetos, que foram substituídos pelos HF6, que são os hidrofluorcarbonetos. Que esses aqui, os HF6, embora não prejudiquem a camada de ozônio, contribuem significativamente para o aquecimento global. Então, foram proibidos os gases CF6, porque destroem a camada de ozônio, e eles foram substituídos pelos HF6, que não destroem a camada de ozônio, mas contribuem para o aquecimento global. E aí pede o seguinte: qual a consequência direta da proposta dos países signatários do acordo? Ou seja, qual é a consequência direta dessa proposta de substituição dos gases CF6 pelos gases HF6? Aí tem 5 opções. A consequência direta de usar o gás HFC é a diminuição da temperatura média global em curto prazo, haja vista a extinção de todos os gases estufa. É o aumento do nível de ozônio na atmosfera, pois os HFCs deixarão de degradar a camada de ozônio. É o aumento da concentração atmosférica dos gases estufa, uma vez que outros gases serão utilizados. É a diminuição da quantidade de aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, espumas e aerossóis, ou é a diminuição da concentração atmosférica de gases que absorvem radiação infravermelha. Fiquem atentos que eu já dei algumas dicas durante a minha explicação, tá? Vamos lá para a questão 9. São lançados no espaço pelo ser humano para orbitar a Terra com o objetivo de coletar informações sobre os parâmetros do tempo e enviar imagens que auxiliem nos estudos meteorológicos. Então, aqui está falando de um instrumento medidor de um parâmetro, né? Qual é o nome desse instrumento medidor? É balão meteorológico, radar meteorológico, satélite meteorológico, biruta ou anemômetro? Então, qual desses instrumentos medidores de parâmetros tem essa característica descrita nesse texto? E a última questão: nuvens brancas e brilhantes, com aspecto delicado, formando filamentos, normalmente estão associadas ao tempo estável, ou seja, um dia que o tempo não vai ter grandes alterações, com a aproximação de uma frente fria. Qual é o tipo de nuvem a que o texto se refere? Então, esse tipo de nuvem aqui, brancas, brilhantes, com aspecto delicado, que formam filamentos, associadas a tempo estável, com aproximação de frente fria, são nuvens do tipo cirrus, stratus cúmulos, nimbus stratus, altos stratus ou altos cúmulos. Meninos, essas são as perguntas da nossa avaliação. Não está uma avaliação difícil, tá? A avaliação está simples, bem de acordo com o que a gente estudou na nossa revisão. Tenham atenção para responder, não esqueçam de enviar a prova quando acabar, para que eu possa receber essa prova. E no mais, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa. Ótimas férias e até agosto. Bye, bye!